Olá, meu nome é Eliana Pessoa, eu sou taróloga. Estou aqui com o programa Conversando com os Oráculos, que tem como objetivo sempre trazer uma deusa para nos orientar aí nos desafios da nossa vida e a resgatar quem somos de verdade, tá? A deusa de hoje é a Pachamama, tá? A deusa Pachamama vem nos ensinar sobre cura, totalidade e sagralidade. Tá? Então, é um tema extremamente essencial no qual precisamos assimilar e compreender com muito carinho e muita disposição para a gente entender o poder que carregamos dentro de nós, principalmente nós mulheres, ok? Mas antes da gente falar aqui da nossa deusa, a gente começa sempre o programa com aquela dica de um banho para que você tome. Essa dica aqui não é à toa, tá? É muito importante que você entenda a importância desse banho semanal aí na sua vida, porque faz parte desse processo que você vai se conectando com a sua força, e para isso é preciso limpar esse campo energético e estar trazendo as ervas, né, para estar alimentando essa força e resgatando esse poder que você tem, tá? Então não é à toa que a gente traz esses banhos aqui. Então o banho de hoje é importante que você sempre comece ali com o sal grosso para fazer a limpeza, e você vai finalizar o banho com 5 folhas de hortelã, ok? Lembrando sempre a importância de trazer a firmeza ali do seu pensamento no momento do banho, né, pedindo para fazer a limpeza antes com sal grosso de todos os pensamentos negativos, de todas as energias negativas que te circundam, né? E finaliza o banho pedindo essa proteção, pedindo para que você entre em contato aí com a sua força e para que essa força esteja presente com você, integrada em você, para que você tenha aí uma semana com decisões mais assertivas, com comportamentos mais condizentes aí com o que você pensa, com o que você realmente sente, ok? Então vamos falar sobre a nossa deusa de hoje, que é a deusa Pachamama, tá? A deusa Pachamama é vista aqui nessa imagem como uma mulher que é muito representada aí na mitologia do Peru, da Bolívia, tá? Então ela é vista aí como o formato de uma montanha, né? Aonde dentro dessa mitologia a deusa é conhecida como a Terra, tá? Para muitos também Terra é conhecida como o nome de Gaia, tá? A Terra em suas várias formas, em específico no formato do corpo de uma mulher, vista aí como seus campos arados, as montanhas como seus seios e os rios visto como leite que alimenta, que nutre a vida, ok? Por outro lado, quando essa deusa é desrespeitada, ela acaba causando aí uma série de terremotos para que ela seja lembrada, para que a sua presença seja lembrada por todos os homens, tá? Então essa é uma das histórias que a gente conhece sobre a deusa Pachamama dentro dessa cultura. Mas Pachamama vem falar sobre a simbologia da cura, né, do sagrado, da totalidade. Vamos entender então o que é isso na prática, né? Porque dentro da cultura aí da Bolívia, do Peru, a gente vê esse formato da mulher, né, como o formato de uma montanha. Mas na verdade o que Pachamama está querendo dizer é o que? Qual é a forma que nós mulheres temos, né? Que é o nosso corpo. Então, o que é a terra, na verdade, para nós representa o nosso corpo. E a gente não entende que essa matéria aqui, esse corpo, carrega toda a cura e toda a sagralidade que precisamos ter, né, na nossa vida. Tá tudo aqui dentro de nós, ou seja, nós carregamos essas ferramentas, nós temos as ferramentas para
curar a nossa vida, para seguir o caminho da totalidade. O que quer dizer cura? O que quer dizer o caminho da sagralidade aqui? Quer dizer que nós, enquanto nós ficarmos, né, vivendo uma vida para os outros, né, para agradar os outros, para ser o que os outros querem, você tem que ser, a gente nunca vai encontrar esse caminho. Então a cura está muito relacionada com essa conexão com o nosso corpo. A conexão com o nosso corpo só é possível existir no momento que você começa a nutrir e alimentar os seus desejos, os seus prazeres, a começar a nutrir essa relação com você mesma, porque a relação consigo mesma, ela tem que se bastar. Você precisa entender que você não precisa de ninguém, né, para poder ser feliz. Não precisa de ninguém. Você pode ter relações, mas você não é dependente de ter relações para poder encontrar a sua felicidade, ou seja, esse caminho da totalidade, que na verdade a sua felicidade ela é representada em você ser quem você realmente é, o que a gente vem falando até no início do programa, que o objetivo desse trabalho e de trazer as deusas aqui é justamente para poder resgatar quem você é de verdade. Ou seja, todas nós já fomos uma deusa um dia. E a gente, ao longo da história da humanidade, com a entrada do patriarcado, foi tirando de nós, escondendo esse poder que temos, que é o nosso corpo. E foi projetado dentro de nós que o nosso corpo, ele só serve para dar prazer quando a gente tem uma relação com um homem ou para quando a gente é mãe. Então a gente reduz, né, as ferramentas do nosso corpo, o nosso poder, a ter prazer somente com uma outra pessoa, ou que você só vai ser realizada se você também for mãe. E isso é muito redutivo para a capacidade e para a potência que nós temos, porque somos muito mais. Essa máquina aqui, esse corpo, ele é sagrado. E isso foi tirado da história da humanidade. Isso não querem que a mulher acesse. Né? Não é à toa que com a entrada desse sistema, né, do patriarcado, muita coisa foi escondida, ocultada, muitos medos foram colocados, né, dentro de nós para que a gente realmente não acesse esse poder, porque esse poder está aqui, emanando, presente dentro de você, mas você não sabe nem a capacidade, nem consegue imaginar a potência, né, da sagralidade que existe dentro de você, através dessa ferramenta que você tem, que é o seu corpo. Então você já parou para pensar, né, quantas coisas você vem sentindo ao longo da sua vida, quantos questionamentos você vem fazendo, né, em relação à sua vida, de coisas que você sente, de coisas que você deixa para trás do que você sente, do que você realmente deseja ali no fundo da sua alma, para poder servir e agradar ao outro, porque não quer magoar a pessoa, porque não quer que o outro ache que você tá sendo egoísta, ou que você tá fazendo uma desfeita, que você tá sendo ingrata. Quantas vezes ao longo da nossa vida a gente vem tendo esse tipo de comportamento e a gente vai se colocando nesse lugar sempre de servir, né, de estar disponível para o outro, esquecendo totalmente de nós, aonde a gente deixa de ser a prioridade, aonde a gente deixa de ser essa força, essa potência que somos. Por que você acha que a mulher foi encarregada, né, de ser mãe, de parir a vida, de colocar uma outra vida no mundo, inclusive a dos homens? Por que vocês acham que a mulher foi escolhida para ser, né, o simbolismo da maternidade?
de ser capaz de gerar uma outra vida. Não é à toa. Ao invés da gente ficar olhando daquela forma como querem que a gente enxergue, né, a vida, né, o dom da maternidade, a gente tem que olhar para isso além, com outros olhos, que se você tem essa capacidade é porque você tem força. Independente se você escolheu ser ou não mãe, entende? Porque você pode ser mãe de várias formas. Mas é para você entender que existe uma força tremenda, né? Que um homem talvez não fosse capaz de suportar essa criação, essa gestação, esse parir para o mundo, entende? Precisa de força. Por que vocês não param para pensar que a mulher tem capacidades e potenciais como de cuidar de uma casa, de administrar filhos, administrar um emprego e ainda tá ali disponível para uma relação afetiva, no caso um marido, né, um relacionamento. Por quê? Por que você não para pensar que ela consegue dar conta disso tudo, mesmo com estresse, mesmo passando por cima de si muitas vezes, né, mesmo tendo que sair exaurida, mas ela consegue administrar tudo isso. Por que você não para pensar da onde que vem essa capacidade de conseguir administrar tudo isso? De novo, é porque você tem força, tá? Então a gente quer provocar em vocês se ir além do que o seu corpo pode te oferecer, porque quem sustenta tudo isso é seu corpo. Quem administra tudo isso, né, todas essas relações, é esse corpo. E esse corpo você não considera ele como sagrado. Você não agradece esse corpo, você não agradece o alimento que esse corpo te proporciona, né? E você nem sabe usar esse corpo a seu favor, porque você aprendeu que esse corpo só serve para carregar o problema dos outros, para carregar os outros, né? Inclusive para ser uma máquina de função sexual, para dar prazer para o outro, né? E que você só é capaz de dar prazer, sentir prazer quando tem um outro. Olha que absurdo isso. Isso é um absurdo que precisa ser desconstruído agora. Então não é à toa que a deusa Pachamama está aqui. Não é à toa que a deusa Pachamama está dizendo para você, né, que ela é conhecida, na verdade, como terra, né, porque ela quer dizer para você que você é natureza, que você é o poder sagrado, que você tem o poder sagrado e você não usa, você nem vê, nem enxerga isso, que você está totalmente desconectada dela, que você não consegue nem ao menos senti-la. Você talvez olhe para toda essa imensidão que a natureza nos oferece e não se vê como parte disso. Você se vê totalmente desintegrada. Você se vê como algo inserido dentro disso, mas não como parte disso, como potência disso, que venha disso, porque você vem disso. Você é isso. Isso é o conceito da totalidade. Né? E você não usa isso ao seu favor, você não precisa estar no meio de uma floresta, você não precisa estar pisando descalça numa natureza para estar integrado com a mãe natureza, com a força de Gaia, com a força de Pachamama, né? Você não precisa, você pode fazer isso dentro de um apartamento, você pode fazer isso em cima de um concreto, né? Por quê? Porque na verdade você tem aqui, ó, olha aqui a sua terra, olha aqui o seu corpo pedindo e falando com você o tempo todo e você não percebe. O seu corpo está te alertando o tempo todo através dos arrepios, né? Através das pontadas, das sensações que você sente. E você está o tempo todo interpretando isso negativamente, né? Você já está interpretando que o seu corpo falar com você, tudo aquilo é ruim, é manifestação de uma doença, de algum sofrimento, de alguma dor, né? Então você tente uma pontada na cabeça, você já começa a achar que é a enxaqueca chegando. Você sente uma tensão aqui nos ombros e já começa a achar que você tá pesada demais, né? Que você tá, sei lá, que você vai começar a ter dor na cervical,
né? Você começa a sentir um arrepio no seu corpo, você já começa a achar que é coisa negativa. Pelo amor de Deus, deve ter passado espírito ruim aqui. Olha o que a gente faz o tempo todo. Olha como a gente foi ensinado a interpretar as leituras do nosso corpo. Você sente um tesão, você se sente lubrificada e acha que é o outro que está te dando isso, porque você viu a foto de alguém, porque você ouviu uma palavra de alguém, porque você viu alguém e você se excitou, mas você esquece que às vezes você está excitada com você, com algo que você está fazendo, com algo que você está buscando para a sua vida e que te dá esse prazer. Seja um alimento que você come, te dá tesão, seja um projeto que você está colocando no mundo e está te dando tesão, porque você está realizando, porque você está estudando, porque você está fazendo o que você ama. Seja um atendimento que você faz, seja um cliente que você atende, seja uma compra que você faz com custo, né? Porque custo no sentido de custoso, de dificuldade para conseguir comprar algo que você tanto queria e tanto que você necessita, mesmo que seja para atender algumas questões materiais, mas que você faz e atende essa necessidade com prazer, e aí você se excita, você sente o seu seio se arrepiar, o seu bico endurecer, você se lubrifica, mas você sempre acha que é o outro que tem que te oferecer isso, que é um outro que está causando isso em você, através de uma palavra, de um gesto, de um toque, e você nem se permite a compreender que é você que está oferecendo isso para o seu corpo, que é você que está podendo dar esse prazer e que ele é muito mais forte aqui, e você vai até estranhar isso que eu vou te falar, do que às vezes ter uma relação sexual com alguém. Entende? Porque isso é o verdadeiro prazer, esse é o verdadeiro êxtase da mulher. Quantas de nós, mulheres, não se tocamos, não nos masturbamos, porque a gente foi cultuada, ensinada que isso é errado, que isso não é certo, por mais que isso já seja discutido hoje, por mais que isso seja falado muito mais claramente hoje na sociedade que vivemos, muitas mulheres hoje ainda carregam dentro lá da sua alma, na hora que vão se banhar, na hora que estão sozinhas, que isso não é certo ser feito. Muitas de nós ainda carrega porque existe ainda essa opressão, porque ainda existe esse peso de que você não pode se oferecer prazer, que você precisa e depende do outro para oferecer tudo isso. E você não percebe que ao longo da sua vida, tudo que você faz na sua vida, o dia a dia que você vive, as coisas que você vai lá para o mundo, é você que está fazendo, é a sua energia que está lá na frente, a capacidade que você tem de ir lá e resolver, de fazer, de administrar um monte de coisa ao mesmo tempo. Você não se dá conta que isso é o seu poder, que é a sua força, mas você ainda acredita que tudo isso que você faz é pelos outros, é para os outros, né? Que não é de você, que não é de dentro de você, que não é a sua força prevalecendo. Poxa, olha para trás, olha para a sua vida, lembra de cada momento que você precisou tomar uma decisão, que você precisou agir, mesmo que seja pelo impulso, a sua capacidade de ir lá e fazer, capacidade que muita gente não tem, muitos homens não têm, não é querendo ser feminista aqui, não é levantar bandeira de, sabe, é só a mulher que consegue, não, mas é para poder trazer para você a importância que carrega dentro de você, que habita aí dentro de você e você não se dá conta, que você não percebe. É só você olhar para o seu dia a dia e perceber o que você consegue fazer num dia só. Ainda de forma errada. Ainda de forma errada, sabe por quê? Porque você não se prioriza, porque a sua atenção não está focada em você. Ainda, infelizmente, focada no outro, que você tem que fazer pelo outro, pelo seu trabalho, pelo seu marido, pelo seu companheiro, sua companheira, pelo seu filho, né, pela sua família, menos por você. Enquanto mulher, você não entender que tudo começa por você, que você tem esse poder, que você é sagrada, que você tem um corpo sagrado, que é a sua maior ferramenta, que você
não usar isso a seu favor, você nunca vai conseguir se curar. Pelo contrário, você está adoecendo. Para pensar porque temos tantas mulheres adoecendo. Por que temos tantas mulheres com câncer de mama, com câncer no útero? Por que temos tantas mulheres enlouquecendo, né? Tantas mulheres com quadros psiquiátricos graves, considerados graves, com síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico, gente? É o nome que deram para falar desse descontrole espiritual, desse descontrole que você tem em relação a si mesma, porque você não assumiu o poder e o controle que é esse lidar com o seu corpo, usar o poder dessa ferramenta. Então não é à toa que a gente vê um monte de mulheres adoecendo e cada vez mais. E mulheres que levantam a bandeira do feminismo, mulheres que levantam a bandeira de que as mulheres têm que se tocar, que têm que se dar prazer, que as mulheres têm que se cuidar. Quantas mulheres que estão levantando essa bandeira também estão adoecendo, porque estão esquecendo que não é uma questão só de você se masturbar, que não é uma questão só de você ir lá e defender a bandeira do feminismo, não é muito mais além, que tá aqui, ó, tá aqui na sua frente, você tá ali na teoria e não tá usando isso na prática. Desculpa, gente, mas é muita mulher falando e não fazendo nada por você. Nada, absolutamente nada. Vai lá, levanta um discurso lindo, levanta uma bandeira linda, mas na prática não faz nada por si mesma, por si própria, tá? É isso que a gente vê. A gente tá vendo muitas mulheres assim, e isso é a doença que você tá trazendo pra sua vida. E doença é o caminho contrário da cura. É o caminho contrário da totalidade. Só é possível se curar quando você é capaz de oferecer para si mesmo o que o seu corpo pede. Quando você é capaz de interpretar as sensações do seu corpo sem negativá-las, sem achar que é a doença que está chegando em você, sem achar que o incômodo, o desconforto é sempre algo ruim para você e ao invés de interpretar tudo aquilo como um alerta, como o seu corpo querendo chamar sua atenção, como é que o seu corpo vai chamar sua atenção, meu Deus, se não for através de um desconforto, de um incômodo? Fala pra mim, como é que você vai prestar atenção no seu corpo? Se você não conseguir entender que o seu corpo tá ali, às vezes fazendo uma pressão em você, trazendo um peso para você, um arrepio, uma pressão na cabeça, seja lá que for, através de um incômodo, como é que você vai entender que ele está querendo falar com você? Se você já não entende, né? Se você já entende tudo isso como ruim, como doença. Então, gente, para prestar atenção que essa é a forma dele, por enquanto, falar com você, até que você entenda que você não precisa mais ser através de um desconforto. Até você entender que um arrepio pode ser um recado de um alerta, presta atenção no que você está fazendo com você agora, mulher, porque você está se desrespeitando, porque você está indo pelo caminho totalmente errado, contrário, você não está se ouvindo, mulher. Você nem se ouve, você nem sabe se ouvir. Eu tô falando aqui agora, eu tô me ouvindo. Cada palavra a mim tá ressoando em mim, fazendo eu ter a certeza de que eu tô passando o recado certo para você. Mesmo sendo intuída aqui, sendo acompanhada das forças da espiritualidade que estão comigo aqui. Mesmo sendo acompanhada dessa energia da deusa Pachamama. Mas a cada palavra que eu ressoo aqui me faz ter a certeza de que eu tô no caminho certo, de que eu tô passando a mensagem adequada para você, porque ela ressoa aqui no meu corpo. O meu corpo tá respondendo a isso. E eu tô fazendo essa leitura aqui, que o meu corpo tá aberto, que o meu corpo está recebendo essas informações com leveza. E isso é um sinal claro de que eu estou no caminho certo. E você não sabe fazer essa interpretação com o seu corpo. Você fica ali insistindo, sendo ignorante, negligente com você mesma, só para poder fazer o que os outros acham que é certo para você, que é melhor para você. E não é.
E não é, no fundo você sabe que não é, porque na hora que você vai lá e se permite a respirar e a ouvir o que seu corpo tem para te dizer, é quando você toma as melhores decisões da sua vida, é quando você se coloca no melhor caminho, é quando você vai lá e fala, não, cara, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso, se eu fizer isso, eu tô me desagradando. E aí você acha que por você tomar uma decisão dessa e entender que sim, eu vou me agradar, que você tem que ir lá e ficar batendo de frente com o mundo. Que você tem que ir lá e falar, não, agora ferrou, agora eu tenho que ir lá e falar não pra todo mundo. Agora é a pior parte, porque eu vou ter que falar que eu não quero ir, que eu não quero fazer. Seja esperta. Você tem outra ferramenta, você tem outro dom que você não usa, que é ser sábia. Safa, não no sentido sexual, mas quem me conhece sabe o quanto eu uso essa palavra. Seja sáfia, use de estratégia. Você não tem que ir lá e ficar entregando ouro, você não tem que ficar se desgastando com as pessoas para explicar por que você não quer ir num lugar, por que você não quer estar com outras pessoas. Para com isso, gente. Seja safa. Você não tá mentindo. Você não tá, indo contra os outros. Pelo amor de Deus, você tá indo a favor de você. E é isso que importa. Seja esperta. Inventar uma desculpa às vezes é usar de uma sabedoria, porque não te gera um desgaste e não faz você ficar perdendo tempo em ir só para não ter que enfrentar uma situação, porque para você enfrentar a situação é chegar lá e falar, olha aqui, eu não quero, viu? Eu não quero, eu não gosto de você, eu não gosto desse lugar, eu não gosto da sua mãe, eu não gosto da minha sogra, eu não gosto... Gente, para, a gente não é... Enfrentar não significa que é isso. Não é isso. Isso sim é necessário para situações que chegam até você e que você se sente desrespeitada. Quando você está ali sentindo e vivenciando. Às vezes sim é preciso dizer, eu não gosto disso, eu não quero isso. Mas no dia a dia, nas relações, nas situações, você vai ficar batendo de frente com todo mundo só porque você acha que você precisa chegar lá e falar para todo mundo o que você acha? Entendeu? Os outros vão pensar diferente de você. Sinto te dizer que as pessoas pensam diferente de você. E se todo mundo vai ficar entrando em conflito porque quer que respeite, a sua opinião, a gente tá ferrado, você não vive. E é isso que acontece. É isso que tá o tempo todo acontecendo nas mídias sociais. E a gente tá se desrespeitando cada vez mais, se desrespeitando e desrespeitando os outros cada vez mais. Ao invés de você ir lá e se poupar o seu corpo sagrado, que precisa ser nutrido de coisas boas, de leveza, de amor. Isso é respeitar o seu corpo sagrado. Isso é o caminho da cura e do amor. Esse é o caminho da totalidade. E você não está percebendo isso, tá aí na sua cara, mas você deixa esse véu cobrir os seus olhos, porque você aprendeu que você não pode ser assim. E não, a deusa Pachamama está aqui para falar que sim, você deve ser assim. Seja sagrada, use do seu corpo a seu favor, se manipule sim, mas ao seu favor, porque você tem que oferecer o prazer para você, Esteja com pessoas e lugares que fazem bem para você. Se não faz bem para você, seja safa, não bata de frente. Dê um jeitinho como você já faz na sua vida inteira até hoje para administrar tudo que você tem que viver. Você não é obrigada a nada. Para de carregar esse peso. É isso que o seu corpo já está dizendo faz tempo para você. Quando você sente peso aqui, porque ele está falando para você que você está carregando um peso desnecessário. Use da sua esperteza, da sua agilidade, do seu jogo de cintura. Por que você acha que a serpente tem esse movimento espiral, esse movimento aqui ascendente? Tem tudo a ver com a sabedoria que você carrega. A serpente é o símbolo máximo da sabedoria e da sagralidade, que a gente chama de Kundalini, e que está aí, habitando dentro de você.
E que você só pode acessar esse poder quando você se permitir oferecer para você mesmo o que você faz para os outros, o que você diz para os outros. Você tá na hora de você começar a ser leal com você. Principalmente na relação com você, na conversa com você. Tá na hora de você começar a falar com você assim como eu tô falando com você. Tá na hora de você ter coragem por você. Entendeu? Porque não é fácil, sim. Eu sei que não é fácil você assumir essa vida. É desafiador. Eu sei que é desafiador, mas é libertador. É extremamente libertador quando você vai lá e fala, não, pera lá, eu quero fazer isso. Não é isso aí que eu quero fazer, não. Isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu ia fazer para agradar fulano, para agradar meu marido, meus amigos, para agradar sei lá quem. Eu não quero, então não faça. Ah, mas agora o segundo passo é ir lá e falar para todo mundo que eu não quero. Não, você não tem que falar para todo mundo que você não quer. Simplesmente não vá e dê um jeito de dizer de outra forma. Seja estratégica, seja safada. Gente, eu não estou ensinando você aqui a mentir. Eu estou ensinando você a não se desgastar e a respeitar o seu corpo. Você não ofende ninguém e principalmente a si mesma. Olha como é mais leve, olha como é melhor. E não, tem que ficar ali fazendo tudo pelos outros, menos por si mesma. Pachamama está aqui falando que você é parte da natureza. Você é natureza, você é o seu corpo é a terra. Se você é natureza, o seu corpo é a terra. Então ofereça para ele o alimento que ele precisa. Comece a ler o que o seu corpo está falando. Ao sinal de qualquer incômodo, ao sinal de qualquer pressão ou dor que você sente, olha para isso. Olha para isso. Pergunte para o seu corpo, o que você está querendo me dizer, arrepio? O que você está querendo me dizer, pressão na cabeça? Vai olhar para isso. Provavelmente a cabeça aqui tem a ver com a intuição, algo que você não está se ouvindo, algo que você está negligenciando o que você quer, que o seu corpo já te alertou, que a sua intuição já falou, não faça, não vá. Mas você está ali teimando, você vai sentir uma pressão na cabeça. Se você sentir aqui na coroa, é o quanto você está desconectado da espiritualidade, o quanto você está muito mais desconectada de você mesma, o quanto você já não está se ouvindo e não se atendendo há muito tempo. Sabe, as enxaquecas, as pressões aqui mais em cima tem a ver com isso. Garganta, o quanto você está engolindo o sapo, o quanto você está deixando de falar o que você precisa falar, principalmente para você mesma. Porque você tem até pudor para falar com você sobre as coisas que você sente. Na relação com você, você pode tudo. Mulher, você pode tudo, você pode julgar, você pode errar, você pode criticar, você pode falar mal do outro. Na relação com você, é o momento que você tem que soltar tudo, pôr tudo pra fora, falar de tudo que te incomoda, de o quanto aquela pessoa te incomoda, o quanto aquela pessoa te irrita, quanto você fica com raiva, quanto você fica bobada, quanto você fica, sabe, atrapalhada. Você tem que falar. Ali com você tem que ser o mais honesta possível, porque é dessa relação com você que você vai filtrando e vai oferecendo para o seu corpo o alimento que ele precisa. Isso é o alimento que o seu corpo precisa, a sua lealdade, a sua honestidade, para que depois lá fora na relação você consiga lidar melhor com essas coisas, porque elas sempre vão chegar para você. Você nunca vai ter controle do que vai chegar até você, do que vai ressoar no seu corpo, mas você tem que ter o controle do que você vai fazer com o que você sente. Esse é o poder da sagralidade, esse é o poder da cura. Entende? Você só chega nesse caminho da totalidade quando você aprende a fazer isso com você. Quando você perceber que hoje na sua vida, nesse exato momento, nossa, eu faço muito mais por mim do que pelos outros. Eu faço muito mais por mim. Eu sou a pessoa que mais me agrado. Parabéns. Agora fecha os seus olhos um pouquinho e reflete um pouquinho, segundos. Se você faz isso mesmo, se você é capaz hoje de dar para si mesmo o que você precisa, o que você necessita, mais do que você faz para os outros. Para e pensa. Você está o tempo todo atendendo às necessidades de um chefe, de um trabalho, de um marido, de um filho, de um amigo, e menos a sua.
menos a sua. Você sempre está em escanteio, você sempre está em segundo lugar. Eu não estou falando que você não tem que atender a necessidade de um filho e um pedido do seu chefe. Sim, você tem, mas depois de você cuidar de você. Sim, depois de você cuidar de você. Entende? Mesmo que seja para cuidar de você à noite, na hora de dormir, mas você tem que fazer isso por você. Você é a prioridade, o seu corpo é a prioridade. Se o seu corpo não é respeitado por você, você jamais será curada e você continuará no caminho do adoecer. Enquanto você não se integrar e não se achar como parte da natureza, como terra, você não se cura, você não encontra o caminho da sagralidade que o seu corpo oferece para você. Ok? Então comece a praticar esse diálogo com você, comece a olhar para esse corpo com outros olhos e interprete os sinais da forma adequada, conversando com esses sinais, né? Comece a andar descalça, comece a usar da sua respiração, não importa onde você esteja, no apartamento, no concreto, feche os seus olhos, esteja descalça, porque a mãe natureza, Gaia, Pachamama, vai estar em contato com você aonde você estiver. Feche seus olhos, respire profundamente, a respiração diafragmática. Respire profundamente. Feche os seus olhos e se conecte com a mãe. Peça para a mãe estar com você. Peça para ela, você é filha dela. Você é filha dela. Converse com ela, peça para ela te ajudar nesse resgate da sua força, né? E vá sim, sempre que possível, para a natureza. Vá sempre que possível estar em contato com a natureza, num parque, numa praia, numa montanha, não interessa. Mas sempre que possível esteja em contato com a natureza, porque você é parte dela, você é filha dela. Tá bom? Espero que tenha feito sentido aí para você, que tenha te conectado, né? E que você realmente consiga levar isso para sua prática, que você comece a entender qual é o caminho da sua cura, qual é o caminho da sua sagralidade, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!